da igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para fazermos um culto a Deus. Porque independentemente da situação, nós precisamos louvá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. E aqui estamos mais uma vez nos adaptando à situação do momento, né? E nós tínhamos falado que iríamos fazer mais uma vez o culto através do aplicativo Instagram. Mas achamos por bem, por hoje ser um culto de ensinamento, nós fazemos algo mais privado, só mais para o nosso povo, né? Para não contradizermos alguns ensinos de alguns líderes, já que muitos entram lá no Instagram. Então, nós precisamos, né, fazermos algo mais privado hoje, na quinta-feira, porque é culto de ensino. E nós precisamos passar algo que é só nosso para o nosso povo. Amém? Então, nós vamos orarmos pedindo a Deus para que tome o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém? Amado Deus que está nos céus, queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado aqui estarmos. Deus, somos o primeiro lugar, Pai, que venhamos diminuir, o Senhor crescer, que venhamos desaparecer e o Senhor aparecer em nossas vidas. Deus, que venhamos absorver, Deus, mais e mais da Tua palavra para, meu Senhor, nos firmarmos a cada dia. Louvado seja Deus, que é Ti, Pai, a rocha inabalável. Meu Deus, tomes o primeiro lugar nesta noite. É o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana passada nós falamos de um texto um pouco prolongado acerca de missões, né? Creio que foi umas 3 semanas consecutivas. Louvado seja Deus. E hoje nós iremos falar de um personagem que nós falamos quinta-feira, só que em uma outra temática, né? Nós falamos de Abraão, da sua chamada e o propósito da chamada de Deus em sua vida. E hoje nós iremos falar de algumas coisas, né? E o tema do nosso estudo de hoje é: não perca a esperança em meio às crises. Louvado seja Deus. E nós queremos convidar os irmãos para abrirem as nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 4. Amém? Vamos lermos aqui Romanos capítulo 4, a partir do versículo do 18 ao 21. Em reverência à palavra do Senhor, mesmo vocês em nossas casas, eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, porque Ele merece toda a reverência. Louvado seja Deus. Nós estamos, mesmo distantes, estamos unidos em um só propósito e aprendermos a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então, do 18 ao 21, vamos lermos. Diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém? Amém? Vamos orar pela palavra. Amém? Não pela palavra, porque a palavra em si já é abençoada, mas pela leitura, pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Amém? Deus amado, santo, justo, queremos te agradecer, Pai, de todo o nosso coração.
Deus, pela leitura da palavra que o Senhor nos deu, pela palavra gloriosa que o Senhor nos tem dado na noite deste dia, Pai, que nós venhamos nos fortalecer a cada dia, meu Senhor, louvado seja Deus, assim como Abraão, meu Senhor, Deus dos exércitos, pois diante da perspectiva humana não havia possibilidade de Deus, daquela promessa que o Senhor fez a Abraão se cumprir. Louvado seja Deus, mas mesmo assim, ele resolveu crer. Aleluia, louvado seja o teu nome. E assim Deus foi cumprida todas as promessas que o Senhor fez em sua vida. E na nossa vida, eu creio, Pai, que não é diferente, mesmo que aos nossos olhos, na perspectiva humana, seja impossível, aleluia, aquilo que o Senhor nos prometeu se cumprir, mas o Senhor é fiel e poderoso para cumprir, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos tem prometido, porque diz a tua palavra que passa-se os céus e a terra, mas a tua palavra, louvado seja Deus, não há de passar, louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Deus, por a vida, meu Senhor, de cada um dos teus filhos, meu Deus, que irão participar, meu Senhor, deste culto, mesmo através desses vídeos, mesmo através, meu Senhor, desse trabalho, louvado seja Deus, novo, Pai, para nós agora, neste momento, Deus. Muito obrigado por a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Cleito, você veio. Amém. Irei sentar para nós ficarmos aqui, mais perto dos irmãos. Louvado seja Deus, para nós termos um melhor entendimento acerca do que nós iremos falar. Amém? Louvado seja Deus. Nós, como eu disse, nós falamos acerca do chamado de Abraão semana passada e o propósito do seu chamado. E nós falamos já em outros estudos que para cada propósito há metas a serem cumpridas, sim ou não? Os irmãos devem lembrar que nós falamos acerca do propósito e das metas que precisam ser cumpridas até chegarmos ao alvo do propósito. Louvado seja Deus. E é sobre isto que nós iremos falar, pois muitos de nós costumamos, de romantizarmos a Bíblia, louvado seja Deus, e acharmos que a vida dos heróis da fé, dos grandes homens de Deus, era mar de rosas, louvado seja Deus, levavam um padrão de vida perfeita, foram homens iguais a nós, sujeitos às mesmas fraquezas, E nós vamos ver que Abraão, mesmo sendo considerado o pai da fé, o pai de uma grande nação, que foi a promessa que Deus fez a ele, no estudo passado nós já vimos isso, promessa de Deus sobre a sua vida, mas mesmo diante de tudo isso, um homem que foi escolhido como patriarca, como patrono, o homem que recebeu o título mais elevado na Bíblia. Que título foi esse? Amigo de Deus. Glória a Jesus. Então, este é o homem de quem nós iremos falar. E vocês vão ver que assim como nós, passamos, principalmente nesses últimos dias, esta situação que nós estamos vivendo, muitos irmãos estão em surto por crise, que entramos em crise, muitas vezes em metas para chegarmos ao objetivo, ao propósito. Louvado seja Deus. E nós vamos ver, o estudo de quinta-feira foi baseado lá no chamado de Abraão, no capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Louvado seja Deus, aonde Deus disse para Abraão: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai, para uma terra que eu te mostrarei. Louvado seja Deus. Mas lá em Atos,
no capítulo 7, o versículo 2 e 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 2 e 3, Estevão, diante do Sinédrio, né? Ele disse que Abraão foi chamado por Deus no capítulo 12. Ele foi chamado por Deus e ordenado por Deus a sair dali e ir para a terra que ele lhe mostraria no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor, aonde diz assim, ó, Atos capítulo 7, versículo 2 e 3. E ele disse, ele quem? Estevão, diante do Sinédrio, né? Estevão disse assim, e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi o Deus da glória, apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe, saí da tua terra, de entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrarei. Então, Estevão está dizendo aqui, está afirmando que o chamado de Abraão não foi em Harã, foi lá na terra de Ur, né? Na terra, como eu disse quinta-feira, como foi falado quinta-feira, uma terra idólatra, onde o povo adorava o deus Lua, né? O Ningal e o Naná, se eu não me engano. O deus Lua, e o pai de Abraão era fabricante de deuses, né? Então, o Senhor dos Exércitos fala com Abraão ainda lá em Ur, né? Para que ele saísse dali, deixasse a casa do seu pai, os seus parentes e fosse para uma terra que ele lhe mostraria em meio a caminho, aonde seria esta terra. Louvado seja Deus, né? Estevão aqui está afirmando, no capítulo 7, versículo 2 e 3 de Atos dos Apóstolos, que Abraão foi chamado ainda em Ur. Mas aonde nós queremos chegar? Aonde nós queremos chegar? Que mesmo Abraão sendo o patriarca, o pai da nação, o pai da fé, louvado seja Deus, né? Como eu disse, para ele chegar no propósito de Deus, ele teve de cumprir algumas metas. E em meio a essas metas cumpridas, ele teve alguns deslizes. Ele entrou em algumas crises. Amém? Louvado seja Deus. Será que um grande homem de Deus, o herói da fé, o homem considerado o título mais elevado da Bíblia, amigo de Deus, foi este título que ele recebeu pelo próprio Deus, amigo de Deus? Será se ele vacilou? Será se ele teve algum deslize? Será se ele entrou em alguma crise? Entrou, porque ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Homens, né? Que muitas vezes nós imaginamos os heróis da fé com os padrões de vida perfeita, e eles não tiveram, né? Não viveram mar de rosas, tiveram dificuldades também para cumprir o chamado de Deus, para obedecer a ordem de Deus. Esta é a diferença. Louvado seja Deus. E a primeira crise, irmãos, que Abraão entrou, louvado seja Deus, foi a crise de ruptura. Amém? Crise de ruptura. Que crise é esta? O que significa? Ele teve dificuldade de se apartar de sua família. Louvado seja Deus. Como Estevão afirmou lá em Atos, ele foi chamado lá na terra de Ur, mas ele trouxe o seu pai para ir a caminho de Canaã, foi para onde Deus disse que os levaria, né?
Ele trouxe o seu pai, louvado seja Deus. Confiram aí onde nós lemos, no capítulo 12, ou melhor, o capítulo 12 foi a leitura, o estudo da semana passada, Gênesis capítulo 12. O estudo da semana passada, o chamado de Deus na vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui no versículo 5. O versículo 4 diz: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Deixa eu ver se é aqui mesmo que ele levou o seu pai, mas eu creio que seja. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as armas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Harã por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Mas peraí, deixa eu me encontrar aqui, tá certo? Amém. E achei, é aqui no capítulo 11 de Gênesis, o versículo 29 que diz: e tomaram Abraão e Noar mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Noar era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos, e tomou Terá a Abraão seu filho, a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. E Terá era o pai de Abraão. E depois da morte de Terá, aí Deus falou, com Abraão aqui no capítulo 12, que Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja Deus. Esta foi a ordem de Deus para a vida de Abraão, depois da morte de seu pai Terá. Mas como eu estava dizendo, e Estevão já confirmou lá em Atos capítulo 7, que a chamada, a ordem de Deus para a vida de Abraão foi desde aqui, do capítulo 11, a partir do versículo 27, Deus ordena a Abraão a ir até a terra de Canaã. Louvado seja Deus. Mas como eu disse, uma das primeiras crises de Abraão foi o de ruptura. Ele teve uma grande dificuldade de cortar o cordão umbilical da sua família. Ele teve dificuldade de se separar do seu povo, da sua família, e ele levou consigo o seu pai e o seu sobrinho Ló. Louvado seja o nome do Senhor. Para os irmãos entenderem melhor a dificuldade que ele teve, mesmo Deus falando aqui, depois da morte do seu pai, ele saindo, obedecendo a ordem de Deus e indo, mesmo sem saber ainda para onde ia, ele levou consigo o seu sobrinho.
Louvado seja Deus. Então ele tinha, como eu já disse, ele tinha dificuldade de romper o cordão umbilical, né? E arrasta consigo Ló. Louvado seja Deus. A outra dificuldade que ele teve, ainda estava em crise, foi quando Isaac nasceu. Lá no capítulo 21 de Gênesis, nós vamos permanecer aqui no livro de Gênesis. Quando Isaac nasceu, que já era grandinho, estava lá Ismael, né? Capítulo 21, o versículo 11. O nosso irmão Cleito, por favor, leia aí para mim. 21, 11 de Gênesis. Estava eles ali, né? Eles brincando. Ismael era maior, todo mundo já sabe da história de Ismael. Ismael era maior que Isaac. E ele começou a, talvez, brincar, tirar uma brincadeira de mau gosto com o seu irmão menor. Leia aí, Cleide, por favor. 21:11. 21:11. E apareceu esta palavra no mar aos olhos de Abraão por causa de seu filho. 21:11. Sim, mas eu acho que eu li um antes. Quando Isaac nasceu, né, que estava brincando lá com o seu irmão Ismael. Então Ismael tirou assim, eu creio que seja 19 ou 20, mais ou menos. Ele estava brincando quando ele talvez chicoteou Isaac por ser menor, né? E Sara foi muito áspera com o seu marido, dizendo que botasse Agar para ir embora juntamente com Ismael, porque ela não queria que Ismael fosse criado ali juntamente com o seu filho Isaac, porque não queria que eles herdassem a mesma herdade junto ali. E ali no capítulo 21, versículo 11, né, Abraão teve uma grande dificuldade para isto fazer. Entristeceu muito o coração dele. De cortar o laço com Ismael, ter de despedir Ismael. Foi necessário. Eu creio que no versículo 22 ao 23, Deus fala com Abraão e diz: olha, Abraão, e escuta toda a palavra que Sara, a tua esposa, fala, e despede o menino. 22 e 23, né, Cleide? 22 e 23, capítulo 21, 22 e 23, Deus fala duramente com Abraão e diz que verdadeiramente ele escute o que Sara tem dito e despeça a serva juntamente com seu filho. Outra dificuldade que ele teve, né? Pronto, três dificuldades, né? 3 crises. Primeiro, ele arrasta a sua família, né? O seu pai, o seu sobrinho, né? Arrasta a sua família com ele. Mesmo Deus tendo falado com ele para ele deixar a sua parentela lá no capítulo 12, ele ainda permanece com Ló. E teve dificuldade de despedir Agar juntamente com o seu filho Ismael. Que Deus fala com ele para ouvir Sara e fazer realmente, de fato, o que ela ordenara, né? Primeira crise, a crise de ruptura. Os irmãos notem aí que eu irei, talvez hoje não, talvez no decorrer da semana, talvez quinta-feira, eu irei fazer uma gincana de acordo com o que nós estamos falando hoje, tá certo? Irei fazer algumas perguntas para que vocês nos respondam de acordo com o que está sendo aplicado hoje. A segunda crise que Abraão enfrentou foi uma crise econômica. No capítulo 12, o versículo 5. Capítulo 12, versículo 5. Segunda crise. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui para mais um dia realizarmos um culto em gratidão a Deus
por tudo quanto Deus tem nos feito. Estamos nos adaptando à situação do momento, né? Precisamos nos adaptarmos, né, à situação do momento. E hoje nós ficamos de fazermos mais uma vez pelo Instagram, mas achamos por bem fazermos algo mais privado, só para o nosso povo mesmo, certo? Hoje é culto de ensinamento e nós precisamos trazer o estudo da palavra para o nosso povo, né? Porque lá no aplicativo, muitos nos assistem, muitos entram lá através do aplicativo e nós não queremos contradizermos alguns ensinamentos que eles têm tido por parte dos seus líderes, né? Então precisamos fazer isto só para o nosso povo. Econômica, crise financeira. Diz assim, ó, versículo 5 do capítulo 12. Vamos lá, dar continuidade à segunda crise que Abraão teve, né? Que foi a crise econômica, que eu já disse que está lá no capítulo 12. O versículo 5 que diz: E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Louvado seja Deus. Então eles já chegaram na terra de Canaã, certo? Eles chegaram na terra de Canaã, na terra prometida que Deus tinha dito que o levaria. Eles chegaram lá e quando chegaram lá, houve uma grande fome, que está aqui. Deixa eu ver. Houve uma grande fome na terra de Canaã. E no versículo 10, diz que aquela fome foi tão grande, irmãos, que Abraão, sem consultar a Deus, desceu à terra do Egito. Louvado seja Deus. Então, ele estava em uma crise financeira muito grande, que ele, sem consultar a Deus, ele desceu. Ele já acabou tudo que tinha levado. Aqui no versículo 10 diz: Abraão desce ao Egito. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então, houve uma crise financeira na vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos cá. Na segunda crise que Abraão teve, né, no versículo 10 ele sai para o Egito. E no versículo 19, né, aconteceu algo tremendo que nós iremos ver ali na crise número 4. Nós estamos na crise número 4, nós iremos ver o que de fato aconteceu, que no versículo 19, ele foi expulso da terra do Egito, né? Ele foi expulso da terra do Egito. Capítulo 12, o versículo 19. Quando versículo 10, ele desce à terra do Egito, pois estava passando por uma crise tremenda financeira, né? Uma crise financeira, econômica tremenda na terra de Canaã, na terra que Deus tinha prometido a ele. E ele, sem consultar Deus, desceu lá para a terra do Egito. Louvado seja Deus, né? A terceira crise que Abraão enfrentou foi uma crise administrativa. No capítulo 13, o versículo do 1 ao 7, a Bíblia diz que Abraão 13, do 1 ao 7, diz assim, ó: E subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo quanto tinha, e com ele Ló. Estava lá Ló com ele, né? Ele já tinha adquirido muitos bens na terra do Egito. E vocês vão ver porque ele adquiriu
terra do Egito. E ia Abraão, muito rico, em gados, em prata, em ouro, e fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tenda, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar junto, porque as suas fazendas eram muitas, de maneira que não podiam habitar junto. Louvado seja Deus. Então, a terceira crise que Abraão teve ali, enquanto cumpria a sua meta, ao objetivo, ao alvo, ao propósito de Deus, né? A terceira crise foi administrativa. Eles vieram, com tanta fazenda que a terra onde eles estavam não comportou os dois, não suportou a riqueza, a fazenda, o que eles trouxeram, não cabia os dois na terra onde eles estavam, né? Então ali ele tinha condições, mas a terra não os comportava, não tinha lugar para os dois, né? Ou um ou o outro tinha que ficar. Então, e houve contenda, o 7, né? E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. Louvado seja Deus. Então, por que eles tiveram que se dividir? Né? Por que a crise administrativa? Porque houve uma contenda ali, porque não havia espaço, eu já disse, não havia espaço para os dois comportarem a riqueza dos dois ali naquela terra. Então, havia contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E ali havia dos povos, né? Inimigas, dos povos inimigos que estavam ali vendo a contenda dos dois. A contenda dos dois. E ele disse assim, o 8, e disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Em toda a terra, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei à direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Louvado seja Deus. Então houve ali uma crise administrativa, né? Os dois vieram com muita riqueza, estavam fartos de tudo ali, só não havia lugar, espaço para os dois comportarem o que tinham, né? Então, houve ali contenda entre os pastores de ambos e houve uma necessidade dos dois se apartarem. Um teria de ir para a esquerda e o outro teria de ir tomar a direção oposta. Louvado seja Deus, né? Então, vamos aqui no capítulo 14, no capítulo 13 ainda, né? No capítulo 13, o versículo 14, Deus diz assim: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a direita do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Louvado seja Deus, irmãos.
A revelação de Deus só veio para a vida de Abraão depois que Ló saiu de perto dele. Glória a Deus. Existem pessoas, irmãos, na nossa vida, próximo de nós, que trava, viu? Impede que Deus se revele, que Deus se mostre o propósito que tem para a nossa vida. Existem pessoas que travam, e foi necessário Ló sair para poder Deus mostrar a grande revelação e o grande projeto, o grande propósito que tinha na vida de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta crise que ele teve foi a crise de fé. Meu Deus, o pai da fé teve crise de fé. Louvado seja Deus. O escritor, irmãos Paulo, lá em Romanos, aonde nós lemos, capítulo 4, deixa eu conferir aqui, o capítulo 4 de Romanos, versículo do 18 ao 21, Paulo diz que ele creu contra a esperança. Louvado seja Deus. Se você reler, voltar a ler, né? Refletir o que Paulo estava dizendo ali em Romanos, capítulo 4, versículo do 18 ao 21. Paulo disse que ele creu contra a esperança. Ele está afirmando que não havia hipótese alguma, na perspectiva humana e lógica, que tal promessa de Deus se cumprisse na vida do patriarca. Mas mesmo assim, ele creu. Todas as probabilidades eram opostas, eram contrárias. Todas as probabilidades. Então, foi isso que Paulo estava afirmando aqui no capítulo 4, no versículo do 18 ao 21 de Romanos. Paulo estava dizendo que mesmo todas as probabilidades serem opostas, ele creu contra a promessa. Ele decidiu crer. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas não é sobre isso que eu estou falando. O nosso pai da fé, o pai da nação, ele teve crise de fé. Mesmo ele crendo no que não via, o que era impossível na perspectiva humana acontecer, ele decidiu crer. Mas ele não creu o suficiente que Deus poderia livrá-lo. Louvado seja Deus. Mas como assim? Se nós virmos como foi que Abraão conseguiu todas as riquezas, você vai ver que ele era alguém igual a gente, igual a nós. Alguém que não tinha um padrão de vida perfeito, que ele poderia falhar assim como eu e como você. Vamos lá. Muitas vezes ele agiu desprovido de fé, não consegue crer que Deus seria capaz de lhe proteger. Mas como assim? Ele fez a sua mulher penhor, a garantia para se proteger e para lhe dar bens, muitas riquezas, através da vida de Sara, porque ele negou, e por ele ter negado que ela era sua esposa, e sim sua irmã, Faraó lhe deu muitos bens, muitos bens. Deixa eu ver aqui onde está escrito. No capítulo 16, diz assim: e fez bem a Abraão por amor dela. Dela quem? De Sara. Louvado seja Deus. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e serva e jumentas e camelos. Irmãos,
o nosso pai da fé, ele teve crise de fé, porque ele negou que Sara era sua esposa com medo do que eles poderiam fazer com ele, né? E por isto, eles lhe fizeram muito bem. Está aqui no versículo 16, né? Faraó lhe fez, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez Faraó muito bem a Abraão por causa dela, por amor dela, e ele teve muita riqueza por amor dela. Louvado seja Deus. E foi necessário, irmãos, nesta causa aí, Deus, o próprio Deus, intervir, viu? Se envolver para que Faraó não fosse ferido. E diz aqui o 17: feriu, porém, o Senhor a Faraó com grande praga, e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isto que fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma e vai-te, sai daqui, sai. E expulsaram Abraão do Egito, porque ele mentiu, só que ele já tinha adquirido muita riqueza, né? Uma hora nós vimos Abraão passando muita necessidade, em uma crise financeira, em uma crise econômica. E de repente encontramos Abraão rico e muito rico, que a terra de Canaã não cabia mais, não suportava mais a sua riqueza e a riqueza do seu sobrinho Ló. Louvado seja Deus. Infelizmente, ele fraquejou na fé. Ele teve uma crise ali na sua fé. Mas parou por aí? Não parou, né? Foi necessário o próprio Deus entrar em defesa aí, né? Entrar em defesa pela vida de Abraão, para não acontecer o pior na vida de Faraó, porque Abraão, infelizmente, negou com medo, temeu do que Faraó ali e o povo do Egito pudesse fazer com ele. E pela segunda vez, no capítulo 20, o versículo 1, né, diz que mais uma vez Abraão teve crise de fé e entrega pela segunda vez Sara, dizendo que ela era sua irmã, para Abimeleque. Capítulo 20, versículo 1, né? Pela segunda vez ele entrega a sua mulher para salvar a sua própria vida, né? Entrega ela como penhor e garantia para se proteger. Então ele não creu o suficiente que Deus é poderoso, era poderoso para protegê-los, né? Tanto lá no Egito, como lá na terra de Abimeleque, que eu falei, a última pregação que eu tive, foi aonde o filho dele foi também, e ia descer. Tem isso, irmãos, olha, o filho de Abraão, Isaque, nesta mesma terra que ele negou que Sara era sua esposa para Abimeleque, né? Ele passou por uma grande crise financeira. Ele ia, assim como o pai, descer para o Egito. E Deus disse para Isaque: não desce, permanece aqui. E ele permaneceu e plantou ali, irmãos, na seca, na crise mesmo, sabe? Na dificuldade ele plantou. E a Bíblia diz que ele prosperou 100 por 1. Será que o que Deus fez na vida de Isaque não poderia ter feito na vida de Abraão?
né? Então Abraão, se consultar a Deus, ele desceu ao Egito. E ali, infelizmente, teve que negar a sua esposa, né? Mas ali houve tipo uma barganha, né? Ele saiu dali de mão cheia, voltou de mãos cheias. Louvado seja Deus. E mais uma vez, ele nega, né? Que Sara é a sua esposa para salvar a sua própria vida diante de Abimeleque. E também, irmãos, Abraão decide deitar com Agar e gerar um filho através de Agar, aonde Deus prometera a Abraão que de Sara, através de Sara, né? Através de Sara, ele daria semente a Abraão, e desta semente todas as famílias da terra seriam benditas. Louvado seja Deus. E era através de Sara, irmãos. Quando o anjo chegou lá no capítulo 17, versículo do 15 ao 17, Deus falou através daqueles anjos que seria através de Sara. Mas mais uma vez, o nosso pai na fé estava em crise. E ele não creu devido à idade e à impossibilidade que Sara tinha de dar-lhe filho, pois ela era estéril, né? Mas Deus, ele é poderoso para prometer e cumprir com aquilo que ele promete. Então, ele teve assim, sabe, uma crise e deitou-se com Agar para que Agar lhe desse filhos. E nós sabemos da história, né, que Agar teve a Ismael. Louvado seja Deus. E a quinta e última crise que o nosso pai na fé teve, irmãos, isto eu procurei ajuda até no Google, porque Agar estava lá em uma cidade, ou Agar não, né? Sara estava lá em Hebron e Abraão estava em Berseba. Eu procurei saber, passaram-se muitos anos Abraão em Berseba. Por quê? Mas ele não pôde me ajudar. A quinta e a última crise que Abraão teve foi uma crise conjugal. Eu creio que nenhum de nós sabíamos disso, né? Abraão teve uma crise conjugal com Sara, igual, irmão, a qualquer um de nós. Sara enfrentou todas as metas com Abraão. Aí lá no capítulo 22, se os irmãos lerem toda a trajetória, no capítulo 12, da chamada de Abraão, até o versículo, irmãos, 24, os irmãos vão entender direitinho o que eu estou falando. No capítulo 22, quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, o seu único filho, como sacrifício, ele era, irmão, ele ia ser sacrificado no lugar de um cordeiro. Louvado seja Deus. E Abraão foi sacrificar o seu filho. Louvado seja Deus. A Bíblia relata que Sara estava em Hebron, desde o capítulo 13, o versículo 18. Sara estava ali porque aquele lugar era aprazível para Sara, era agradável, era o lugar que Sara tinha mais se identificado, era Hebron. Pois quando Deus fez a promessa a eles, né, que iria lhe dar um filho, eles estavam embaixo do carvalho, em Hebron. Então ali tinha sido o lugar que Deus tinha feito a promessa na vida de Sara. E ela muito amava aquele lugar. E ela permaneceu ali. Quando ele foi sacrificar o seu filho, quando ele se desceu de lá, que Deus supriu, proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, que ele desceu do monte,
que ele se acompanhou, chegou aqui onde estava o seu servo, que ele se acompanhou. Irmãos, ele não voltou para onde estava Sara, ele foi para Berseba. E só voltou. Os irmãos vão entender o que eu estou falando. No capítulo 23, se vocês lerem, o capítulo 23, vocês vão ver. E foi 23:2, que fala acerca da morte de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão a lamentar a Sara e chorar por ela. E veio ele de onde? Ele não estava com ela? Ele estava em Berseba. E veio Abraão lamentar a morte de Sara. Depois se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Het, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós, dá-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto diante da minha face. E responderam os filhos de Het a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós, enterra o teu morto na mais escolhida de nossa sepultura. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Louvado seja Deus. Então, Abraão estava em Berseba, viu? E Sara em Hebrom. Então, quando ela morreu, ele veio de lá, certo? De Berseba, lamentar a morte da sua esposa e chorar. Louvado seja Deus. E sepultá-la. Então, assim como todos nós, os heróis da fé, irmãos, passaram por luta, né? Passaram por peleja, passaram por sofrimentos como nós, passaram por crise. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por crise e pensamos: por que será? Será se é porque Deus me abandonou? Será se é porque eu abandonei a fé? Mas os nossos heróis, louvado seja Deus, também passaram por crise, né? Encontra-se lá no capítulo 22 que Abraão morava em Berseba, versículo 19, e que Sara morava em Hebrom, no capítulo 13, 18, e no versículo 23, 2, foi aonde ela foi sepultada. E eu quero dizer para vocês que de Hebrom para Berseba era 72 quilômetros de distância. 72 quilômetros distava de um para o outro. Mas por que eu falei acerca das crises do nosso pai da fé? É para desconstruir a ideia, a imagem que você tem do nosso pai da fé, do pai da nação? Não. É para você construir a ideia que, assim como eles, nós passamos por crises. Louvado seja Deus. Mas o que eu quero dizer para você, que mesmo diante de todas as crises que ele passou e que nós passamos, não anulam os projetos de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. Não anulou, irmãos, a ideia de Deus ter o considerado. Louvado seja Deus, ter lhe dado o título mais elevado da Bíblia que um homem pode ter tido. É ser considerado amigo de Deus. Não anulou nada disso. As promessas, o propósito
propósito de Deus na vida de Abraão, louvado seja Deus, não anulou o direito dele ser amigo de Deus e não quebrou o relacionamento de Abraão com Deus. Todas estas crises, né? A crise de ruptura, a segunda crise que foi a crise econômica, a terceira crise que foi administrativa, a quarta crise que foi a fé, né? E a quinta e última crise que foi a crise conjugal. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Então, mesmo diante de qualquer circunstância, qualquer situação, de qualquer uma dessas crises que nós estejamos passando, louvado seja Deus, não vai romper as promessas de Deus na tua vida. Ele venceu, você também vencerá esta crise que você está passando. Eu vencerei a crise que eu estou passando. Seja qual for a crise que nós estivermos vivendo, louvado seja Deus, não anulará a promessa nem os projetos de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus, não quebrará o relacionamento nem a aliança que você tem com o seu Deus. Louvado seja Deus. Então, vença a crise em nome de Jesus. Se ele venceu, você também vencerá. Porque o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Louvado seja Deus. Então, se ele venceu, irmãos, está vencido. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.